o grande mistério do Vale de Ossos Secos. Deus me entregou uma revelação poderosa que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Olha que coisa tremenda. Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus ela mostra que o povo de Deus, o povo de Israel, estava completamente corrompido pelo pecado, mortos em si mesmo. E a visão desse vale de ossos secos nada mais é do que uma representação espiritual do povo de Deus naquele momento. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para a sua vida que vão verdadeiramente impactar o seu coração. Diz Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso daqui é tremendo demais, porque você vê que o próprio Espírito de Deus, olha que coisa poderosa, hein? Não foi Ezequiel que desejou estar naquele vale, mas foi o próprio Deus que o colocou naquele lugar. Agora segura essa aí, ó. Deus, ele só leva para o vale aqueles com quem ele sabe que pode contar. Muitas das vezes você se pergunta, meu Deus, por que é que eu estou nessa situação tão embaraçosa? Por que é, meu Deus, que eu estou, parece que vivendo um verdadeiro vale? Porque quando nós falamos de vale, nós falamos de sofrimento. Quando nós falamos de vale, nós falamos de decepção. E muitas das vezes o próprio Espírito Santo nos conduz a um vale como conduziu o profeta Ezequiel. Só que algo aqui, meu irmão, algo que talvez você não tenha percebido, está escrito, veio sobre mim a mão do Senhor. Meu irmão, quando a mão de Deus ela está sobre a sua vida, não importa o lugar aonde você está. Quando a mão de Deus ela está sobre nós, aonde nós estivermos, nós vamos frutificar. Quando a mão de Deus está sobre você, aonde você estiver, você vai prosperar. Deus levou Ezequiel para aquele vale, mas levou com um propósito. Deus, quando ele nos leva para um vale, ele nos leva com um propósito. Não para que Ezequiel se tornasse parte daqueles ossos, daquela morte, daquela sequidão, mas para que Ezequiel fizesse a diferença naquele lugar. Então, quando Deus ele te leva a um lugar, às vezes onde você não consegue entender o porquê, guarde isso no seu coração. Deus está te levando para esse lugar para que, através da sua vida, ele possa trazer uma bênção para aquele local, para que, através da sua vida, a história daquele lugar seja completamente transformada. Olha que coisa tremenda que eu anotei aqui, ó. Você conhece a história? Depois você lê o texto aqui, Ezequiel capítulo 37, porque esse texto aqui ele é muito rico, ele tem muitas coisas boas para poder nos ensinar. Era um vale de ossos, ou seja, aquilo ali só havia morte, né? A aparência era de morte, mas o nosso Deus ele é tão grande, ele é tão tremendo, segura essa aí, ó, que ele consegue enxergar por trás daqueles ossos. Isso daqui é tremendo. A mão de Deus está sobre Ezequiel. Quando a mão de Deus está sobre nós, nós conseguimos enxergar com os olhos de Deus. Qualquer pessoa no seu natural, olhando para aquele vale, iria paralisar. Iria talvez ser dominada pelo medo. Mas a palavra diz mais à frente, lá no versículo, deixa eu olhar aqui, ó. Versículo de número 10, que aqueles ossos se tornaram um grande exército. Sabe qual é a questão? Nós não podemos colocar os nossos olhos nas dificuldades. Nós não podemos colocar os nossos olhos nos ossos, nas adversidades, no vale. Mas nós temos que crer que quando a mão de Deus está sobre nós, a nossa visão ela é completamente transformada. Agora, Ezequiel
com a mão de Deus sobre a sua vida, ele consegue enxergar que por trás daqueles ossos existe um exército grande e poderoso. Você consegue enxergar que às vezes por trás dos teus problemas, Deus tem algo grande para fazer na sua vida? Então, segura essa mensagem aí. E outra coisa, Deus, ele deu uma visão para Ezequiel, a visão daquele vale. Então eu quero que você entenda isso. Quando Deus te dá uma visão, ele já está te capacitando a lidar com aquele problema. Quando Deus deu a visão para Ezequiel, na verdade Deus já o havia capacitado para estar naquele lugar. Então não tenha medo do vale, não tenha medo dos problemas, não tenha medo do lugar aonde Deus te colocou, porque se Ele te colocou é porque Ele sabe que Ele pode contar contigo. Às vezes você se pergunta, meu Deus, mas por que é que eu entrei nessa família? Às vezes é uma família onde você olhe e você só enxergue problemas, só enxergue destruição, mas Deus vai usar você para poder fazer a diferença naquele lugar. Meu irmão, Ezequiel estava no vale, mas a presença de Deus estava com ele. Isso é o mais importante. Às vezes você diz, pastor, eu estou vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, mas eu digo para você, não desista, não desanime, porque o nosso Deus, Ele está contigo. Ele diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esse vale, profetiza sobre essa morte, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel começa a falar aqueles ossos, ele começa a profetizar sobre aquele vale. Meu irmão, isso daqui nos ensina algo tremendo, que quando nós obedecemos, Deus começa a trabalhar. Deus trabalha na sua, na minha, na nossa obediência. Acredite, Deus ele pode mudar a realidade da tua vida. Você que talvez esteja vivendo na sua vida econômica, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua saúde. Talvez você que diga, pastor, eu ando vivendo um verdadeiro vale, é problema atrás de problema. Deus está te dando aqui o mistério poderoso, ó. Comece a profetizar, comece a declarar palavras de bênçãos sobre essa situação. E a Bíblia Sagrada diz que houve um rebuliço naquele lugar. Isso daqui é algo que mexe muito comigo. Porque lá em Marcos capítulo 9, versículo 20, conta-se a história de um jovem que, conforme o pai o leva até Jesus, quando ele chega pertinho de Jesus, a Bíblia diz que o demônio pega aquele jovem, joga ele no chão, ele começa a espumar, a convulsionar, como se aquilo fosse a última tentativa do inimigo de dominar a vida daquele jovem. Foi um rebuliço, mas aquilo ali aconteceu, sabe por quê? Porque aquilo dali era a última cartada do inimigo. Quando Jesus está chegando perto, o demônio começa a estremecer, ele não resiste e ele vai cair por terra. Então profetize sobre a sua vida, Deus vai fazer um rebuliço na tua casa, Deus vai fazer um rebuliço na tua vida e tudo vai voltar ao lugar. A Bíblia Sagrada diz que cada osso ele foi o quê? Se juntando ao seu osso. Tudo vai voltar para o seu devido lugar. Receba essa palavra em nome de Jesus.